Quando eu falo que o Brasil está prestes a entrar no período mais sombrio e mais trágico da sua história, isso em todos os aspectos, social, econômico, segurança, isso não é um exagero. Os números mostram que o que a gente vem falando há 1 ano e meio está se tornando verdade. Quando falam que deixaram um criminoso voltar à cena do crime, isso não é uma força de expressão para, de alguma forma, atacar esse governo. Não, porque o criminoso foi liberado para voltar à cena do crime agora com um agravante. Ele tem o total controle da cena do crime e da justiça que poderia prendê-lo. O resultado disso com certeza não seria nada bom. Petrolão, maior esquema de corrupção que o mundo já viu no que diz respeito ao volume de dinheiro desviado. Através de dinheiro da Petrobras. Bilhões, falam-se até em trilhões de reais que foram desviados. Pois então, Lula agora demitiu o diretor da Petrobras e quer ter controle total. Isso mesmo, o presidente da República quer ter o controle total da Petrobras. Vou trazer algumas matérias para você entender o que eu estou te falando. A intervenção de Lula para tomar o controle da Petrobras. Leia bastidores e análises sobre a Estatal. Estatal perdeu 34 bilhões em valor de mercado. Um dia após a demissão de Jean Paul Prates, o presidente deverá entregar o que ele não conseguiu. Então preste atenção. Lula demitiu o diretor da Petrobras, que é esse cidadão aqui, que já estava fazendo um péssimo trabalho, mas eu acho que não estava, deixando roubar o quanto que o Lula gostaria. Lula demitiu o cara sem avisar para ele até chorou. Olha o jeito que o cara foi demitido. Ele ficou sabendo que tinha sido demitido pela imprensa. O bicho até chorou, coitado. Agora o Lula quer comandar a Petrobras. Pelo menos antes, o Lula tinha um pouco de sensatez de colocar um laranja na Petrobras para fazer os roubos. Agora não, agora o Lula vai roubar por conta própria. E aí, preste atenção, essa matéria saiu no dia 15 de maio. A Petrobras tinha perdido 34 bilhões. No dia 17 de maio, a Petrobras já tinha perdido 55 bilhões em valor de mercado, após a decisão de trocar o CEO e a decisão de que o Lula é que vai fazer a roubalheira agora. O Lula vai cuidar da gestão. O Lula, gente, não é brincadeira. Isso parece brincadeira, mas não é. Ingerência política custou caro a Petrobras. A estatal de petróleo perdeu 55,3 bilhões de reais em valor de mercado na bolsa em 3 dias, após o anúncio de que Jean Paul Prates deixaria o comando da empresa. Investidores acionaram a venda das ações na tentativa de precificar os novos riscos e incertezas para a companhia, sobretudo em relação à continuidade da agenda de desinvestimentos e da política de preços dos combustíveis, que agora ele retirou a política de preços, né? Isso acabou com a Petrobras. Tanto é que até mesmo um jornalista da CNN, que é o VAC, teve que se posicionar. Eu achei muito interessante a forma que ele falou sobre o que está acontecendo com a Petrobras. Vamos lá. Na história do nosso país, ninguém duvida que Dilma Rousseff foi a criatura e Lula seu criador. Mas Lula saiu do segundo mandato dele com a popularidade lá na estratosfera e Dilma foi empichada no segundo mandato dela. Entre historiadores e economistas, o debate se dá para esclarecer se Dilma fracassou por ser Dilma ou se fracassou por ter levado adiante o tipo de política econômica que o criador iniciou e ela prosseguiu. No caso da Petrobras, Lula tenta retomar onde Dilma parou, que era o uso da estatal como braço de políticas públicas e de investimento do governo. E roubalheira. Que termina. Lembrando, voltou a dar dinheiro para as mesmas empresas que haviam roubado. Fechar contratos com as empresas que já haviam roubado, como Odebrecht e outras por aí. Lá atrás, em desastre para a empresa, desastre para o país, com prejuízos muito maiores do que aqueles trazidos pela corrupção e pelo loteamento da empresa entre partidos políticos. Lula trocou o presidente da Petrobras agora, deixando claro que a estatal não estava fazendo o que ele, Lula, queria, que é basicamente a repetição do que se tentou no passado. Mas, ao fazer isso, o presidente deu uma virada nesse debate sobre a recente história do nosso país. Alguns críticos dizem, com certa acidez, que Lula 3 dilmou. Lula 3 dilmou, meu amigo. Você tem noção do quanto que isso é prejudicial? A Dilma foi um desastre para o Brasil. E o Lula conseguiu alcançar o mesmo nível de desastre em 1 ano e 5 meses. Isto é, assumiu posturas e ações que acabaram mal. Na verdade, parece que lá atrás foi Dilma quem lulou. Muito boa. Será que foi a Dilma que lulou, né? Bom, a verdade é, nós vamos entrar numa crise e não tem como fugir disso.
Todos os indicadores já mostram, o investimento está indo embora do Brasil. O mundo já não acredita mais no Brasil, principalmente depois da vergonha do Lula ter falado que, basicamente chamando o judeu de nazista, sendo apoiado por Hamas, trazendo um narcoditador traficante condenado para o Brasil. Está financiando a Rússia agora através do petróleo, da compra de petróleo para a invasão da Ucrânia. Então, o Brasil está sendo visto pelo mundo hoje como um país, um governo de terrorismo, de corrupção, de roubalheira e de ditadura do judiciário. Em parceria, né, o consórcio que eles fizeram. Enquanto isso, a economia está indo para o buraco. Qualquer dono de estabelecimento comercial ou prestação de serviços do Brasil que você conversar, ele vai te falar que o faturamento está caindo, que eles estão tendo que demitir. Enquanto isso, o Lula está cavando um buraco gigantesco na nossa economia para tentar fabricar uma falsa sensação de estabilidade econômica. A verdade é que não tem estabilidade econômica. Qualquer pessoa minimamente esclarecida já percebeu isso. Até mesmo os tal economistas que apoiaram Lula já pularam do barco. O pessoalzinho da Faria Lima já pularam do barco também. Os empresários já pularam do barco. Mas isso que dá fazer o L. Foi inventar de fazer o L. Com certeza não poderia ter sido outro resultado. E agora o Brasil vai ter que enfrentar tudo isso que a gente está falando. Eu fiz um vídeo recentemente mostrando que o déficit nas contas públicas que o Lula conseguiu fazer em 1 ano e meio já se igualou ao da pandemia. Só que na pandemia, gente, preste atenção, a economia foi parada. Ninguém podia abrir as portas para trabalhar, ninguém podia trabalhar, o povo perdeu seus empregos, perderam suas casas, foi um desastre absoluto. O Lula conseguiu chegar ao mesmo resultado de rombo nas contas públicas em 1 ano e meio sem pandemia. Falando em pandemia, nem sequer comprou as vacinas. Tá faltando vacina da Covid, como faltou vacina da dengue, recorde de pessoas morrendo de dengue, recorde de feminicídio, recorde de desmatamento, recorde de mortes dos Yanomamis. Ou seja, não vou falar isso, porque sempre tem. O PT sempre consegue piorar. Mas ele já chegou a um nível que é incrível o que ele conseguiu fazer. A impressão que eu tenho é como ele soubesse que não vai ganhar mesmo, e vamos roubar então, vamos destruir, vamos deixar esse país destruído, vamos deixar o povo na miséria, porque a população miserável é facilmente controlável, essa é a verdade. Quanto mais miserável você deixa uma população, com mais facilidade você controla as ações dela, os votos dela, dando migalhas. Só que nem isso está funcionando muito bem. Milhões de pessoas foram retiradas do Bolsa Família, o Nordeste está revoltado com o Lula, já perdeu 10 pontos lá, onde é o reduto, a única região do Brasil que ele ganha, já caiu 10 pontos. Sinceramente, se esse governo chegar ao final do mandato dele, nós poderemos estar em um estado tão deplorável que será irreversível. Essa é a verdade. Nós estamos prestes a entrar num colapso econômico irreversível se esse governo não cair o quanto antes. Finalmente, alguém com coragem, uma liderança política com cojones, que sempre foi proativa e lutou pelo Brasil e pela democracia, decidiu entrar em jogo agora para acabar com a tragédia no Rio Grande do Sul. Como vocês conhecem, Rodrigo Pacheco, o presidente do Congresso, o presidente do Senado, uma pessoa corajosa que luta pela democracia, não aceita mais esse descaso, essa incompetência do governo e decidiu entrar no jogo e chamou a mente mais brilhante, mais capacitada, mais preparada para tomar as decisões corretas para salvar o nosso estado do Rio Grande do Sul e todo o Brasil de futuras tragédias climáticas. É isso mesmo, meus amigos. Eu retiro tudo que eu disse do Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco é o cara. Ele, vendo o sofrimento do Rio Grande do Sul, ele decidiu convocou uma pessoa que com certeza vai resolver todos os problemas. Rodrigo Pacheco chamou Anitta. Não é piada. É isso mesmo que você está vendo. Anitta vai se encontrar com Pacheco para falar sobre a atuação do Congresso em políticas ambientais. Anitta, aquela que fez tatuagem no... Essa mesmo. Aquela que já falou tantas porcarias que eu não posso nem falar aqui, senão o vídeo é derrubado. Que o último clipe dela tem cenas pornográficas. A Anitta, que durante a tragédia do Rio Grande do Sul, sabe qual foi a contribuição que ela teve com o sofrimento do povo gaúcho? Essa aqui, ó. Participar do show da Madonna. Com imagens como essa. E aí o que o Rodrigo Pacheco decide fazer? No meio dessa catástrofe, isso mesmo, ele vai lá e chama a Anitta. Anitta, cara, isso Cara,
Meu Deus do céu. Por que você já não chama o Pablo Vittar também? Vamos lá. Anitta vai se encontrar com Pacheco para falar sobre a atuação do Congresso em políticas ambientais. A cantora Anitta afirmou nesta quarta-feira, dia 15, que recebeu um convite do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para conversar sobre a atuação do Congresso em políticas ambientais. No último dia 10, a artista criticou o senador e o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, relacionando a tragédia climática do Rio Grande do Sul à atuação do Legislativo Federal. Vamos culpar o Legislativo. Não vamos falar nada desse presidente que tirou verbas de crise climática, né, destinado para crises climáticas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que não fez nada durante praticamente 2 semanas, que não está enviando verba para lá. Não vamos falar dele, não. Vamos falar do Legislativo. Porque quando você tem uma crise climática no Brasil, vamos falar do Legislativo, não vamos falar do Executivo, não. Imagina se fosse Bolsonaro na presidência. A culpa ia ser de quem, né? No seu perfil do Instagram, a Anitta confirmou que Pacheco se disponibilizou a conversar com ela. Rodrigo Pacheco me procurou, se colocou à disposição para falar sobre o assunto. Eu disse que sim, tem interesse em encontrá-lo, se for para falar e resolver. A Anitta quer resolver. Como? Ela vai lá falar do Pacheco que tem que acabar com os peidos das vacas. Só com uma rolha nas vacas para ver se as vacas param de peidar, porque como ela disse uma vez, numa das suas epifanias culturais, é que o peido da vaca é responsável pelo fim da camada de ozônio, do extermínio do oxigênio e dos tatu-bola. Cara, é de cair o cu da bunda mesmo um negócio desse. O Pacheco, que está deixando pessoas inocentes serem presas, que deixou o Brasil virar uma ditadura do judiciário, o presidente do Senado mais frouxo que o Brasil já viu, está aceitando o STF destruir as prerrogativas do Congresso e ele arrega as calças, né? Arria as calças, baixa a bunda. Vai ver isso, vai ver, ele quer que quando a ditadura do judiciário penetrar, que eles possam ver pelo menos uma imagem bonita ali Desculpa, galera, mas o negócio... Aí ele quer fazer uma igual a Anitta fez, porque não é possível. Vai chamar quem agora? Felipe Neto? Pablo Vittar? A Gretchen? Até a Gretchen eu acho que teria mais mérito de ir lá, uma pessoa mais experiente. Chama a Gretchen também, Pacheco. Meu Deus do céu, é um negócio assim. O cara é o presidente do Congresso e tá chamando para debater sobre políticas públicas. Você tá achando que é brincadeira? Pelo amor de Deus, eu não sei mais o que tá acontecendo com esse povo. Tudo isso é para aparecer, para ser repostado nas redes dela? Anitta, você tá de brincadeira, Pacheco? Você tá... Que vergonha, cara. Não, tem hora que eu tenho vergonha de ser um parlamentar no Brasil. Porque aquela pessoa, esse cidadão, o Pacheco, ele é uma liderança. Ele é o presidente, esse cidadão aqui, ó, ele é o presidente do Senado, gente. E chamou a Anitta pra conversar, e chamou essa pessoa aqui. Não, porcaria, não é essa imagem que eu quero, não. Eu não falo mais nada, eu fico por aqui. Um abraço. O deputado Guilherme Boulos, do PSOL, votou nesta quarta-feira para arquivar o processo de cassação do deputado André Janones no Conselho de Ética da Câmara. Boulos é o relator da ação aberta contra Janones, depois de ex-assessores do deputado o acusarem de praticar rachadinha no seu gabinete. No parecer, Guilherme Boulos argumentou que a jurisprudência do Conselho impede a cassação por fato ocorrido antes do mandato. Apesar das alegações de Guilherme Boulos, a gravação do suposto pedido de rachadinha ocorreu em 5 de fevereiro, 5 dias depois de Janones tomar posse do seu primeiro mandato como deputado na Câmara. O posicionamento de Guilherme Boulos a favor do arquivamento da investigação contra Janones chamou a atenção dos internautas. Usuários das redes sociais recuperaram uma publicação do deputado do PSOL, ainda de outubro de 2021, na qual ele acusa Jair Bolsonaro do crime de rachadinha e pede a prisão do então presidente. Abre aspas. Rachadinha é corrupção.
e mais de tantas razões para Bolsonaro ir para a cadeia, fecha aspas. Carlo Cauti, a internet não perdoa. Recuperamos aí a publicação de Guilherme Boulos. E lembrando que tem um processo tramitando na Câmara, mas também tem um processo de cassação de André Janones tramitando no Supremo Tribunal Federal de dezembro do ano passado para investigar aí esse suposto esquema de rachadinha. Mas, Paula, antes de entrar nos absurdos jurídicos, políticos, morais e éticos, eu só queria dizer assim, que, de novo, a situação é trágica, mas não é séria, porque nessa declaração o próprio Boulos disse que, abre aspas, não analisou o mérito das acusações contra Janones, fecha aspas. Assim, só falta colocar para todo mundo aqui uma cara de palhaço e dizer, mas do que estamos falando? Temos uma gravação feita pelo próprio Janones, autodeclaração do próprio Janones, sim, temos as testemunhas, né, dos colaboradores do Janones, e você não entrou no mérito? Assim, vocês estão de brincadeira com a opinião pública brasileira, né? Mas agora, entrando na parte jurídica, como você falou, ele está deturpando uma decisão do STF, né, que disse que, ou seja, está fazendo um malabarismo jurídico, porque é verbal e retórico, na qual ninguém, Brasil afora, caiu, evidentemente, dizendo que, na verdade, não se podia aplicar essa cassação porque os fatos aconteceram antes que ele tomou posse. Mentira, porque foi depois que ele tomou posse. Então, está tudo errado aí. Mas, principalmente, fica aqui mais uma vez a lição que a gente vem falando todas as vezes que há casos como esses envolvendo turma de esquerda. Para os amigos, tudo, e para os inimigos, a lei. Quando acontece alguma acusação para seu adversário político, a resposta é uma só: guilhotina. Quando algum aliado político, difusor de fake news como Janones, que ele próprio admitiu no livro, entre outras coisas, outras ilegalidades evidentemente cometidas, aí não, aí podemos deturpar decisões do STF, atropelar o direito, a lógica, o bom senso e a moral para dizer que nada aconteceu, por favor, circular, porque não tem nada para ver aqui. Olha, um adendo aqui, um complemento ao comentário do Cauti, né? Agora, olhando para o lado político, o Boulos quer ser prefeito da maior cidade do Brasil. São Paulo é praticamente um estado. É a eleição mais importante em outubro da série de eleições pelos municípios do Brasil. Ele não se ajuda. Eu fico imaginando o marqueteiro, a equipe de campanha, pré-campanha, o pessoal do PSOL, o Boulos falando do Janones. Em maio, ele vai enfrentar uma campanha daqui a pouco. O Boulos, que, aliás, tem uma condenação recente, uma decisão recente por postar fake news. O Boulos que vai ter de se defender na campanha por ter foto ao lado de apoiador de terrorismo, dos terroristas do Hamas, o tal do Said Tenório. O Boulos não se ajuda. O que ele foi fazer num processo do Janones, que é réu confesso? O Janones escreveu um livro, ele admitiu no livro a prática de fake news. Por que o Boulos foi se meter aí? E ainda vai ter de carregar a Marta Suplicy na vice. A Marta que disse que o Haddad foi o pior prefeito da história de São Paulo. A Marta que deixou o PT pelas portas dos fundos e disse que o PT era um partido complicado por conta de práticas de corrupção. Olha essa campanha se desenhando. Eu fico imaginando... Bom, Boulos quer ser candidato a prefeito de São Paulo, né? Eu acho que ele deve concorrer, sim. Fioto. É inacreditável como esse malabarismo para sabe-se lá qual o objetivo, porque do ponto de vista político chama atenção, acho que o Silvio já fez menção. Como é que ele vai explicar isso na campanha? Porque vai ser cobrado, óbvio, campanha é campanha. Campanha, todos os assuntos vêm à tona. Não somente os da cidade, mas a postura da pessoa. Qual é a conduta, ilibada ou não, do candidato? Moralidade, qual é o nível de moralidade? Qual é o nível de coerência? Qual é o nível de preocupação realmente com o combate à fake news? Ele vai ter que responder sobre isso. E no caso especificamente do Janones, bom, aí, né, convenhamos que a cauda é longa, né, já para usar essa expressão, né, a cauda é longa. Tanto que o Supremo está se debruçado sobre isso também, ou seja, tem uma série de coisas para ser entendido, não só da rachadinha, enfim, todas essas questões. Mas o Boulos quer ser prefeito da maior cidade do país, São Paulo. O eleitor de São Paulo vai saber o que fazer. Consta, quero ouvi-lo também sobre essa decisão de Guilherme Boulos de pedir o arquivamento aí do processo de cassação de André Janones.
Aos amigos tudo, aos inimigos a lei, né? E no caso do Brasil, pior, porque não é nem lei, é a invenção de crime de opinião e por aí vai. É a famosa hipocrisia, a seletividade da esquerda. Eles não seguem princípios. Veja que quando surgiu a questão da rachadinha, suposta rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro e tudo, é só ver os vídeos lá atrás. Eu falo por mim. Eu dizia, olha, tem que investigar e se tiver mal feito aí, que seja punido de acordo com o mal feito. O que não dá para fazer, claro, é hiperdimensionar uma eventual rachadinha para anular o mensalão, coisas assim, né? Uma tentativa de usurpar o Estado e um projeto de poder totalitário. Até porque naquela lista que o COAF divulgou, que o nome do Flávio Bolsonaro era o 17º, movimentando 1,2 milhão de reais, o primeiro nome, eu uma vez perguntei ao meu colega de bancada, só falava da família Bolsonaro. Falei, qual é o nome do número 1 da lista? 50 milhões movimentados. Ela não sabia, tadinha, que era o André Siciliano, porque era do PT. Né? Então, o que não dá é para ter essa seletividade, é ser hipócrita. Quem fez rachadinha tem que ser investigado e eventualmente punido por isso. Não é o Bolo, o que deseja o Boulos. O Boulos diz que é crime, a corrupção tem que ser preso. Se for família Bolsonaro. E se for o colega Janones, o companheiro? Não, aí arquiva, ignora a vida que segue. Agora, eu queria ter a esperança, o otimismo dos meus colegas em relação a São Paulo, porque São Paulo já colocou na prefeitura cada figura, né? É claro, não é que o Boulos não se ajuda, ele por si só é isso, né? Ele é um poço de incoerência, radicalismo e por aí vai. Mas eu não subestimo a capacidade da cidade paulista de fazer bobagem. Cauti, no seu comentário anterior você fez menção aí ao nariz de palhaço, né? A gente vai ver aqui na tela que 2 ex-assessores aí do Janones fizeram uma homenagem, fizeram um bolo com o rosto aí de Janones e também de Guilherme Boulos, justamente aí com o nariz de palhaço, tá aí. Juro que não tinha visto essa imagem, não sabia, não conheço assessores, não foi ideia minha, né? Acho que com certeza a ideia foi compartilhada, mas a gente não se falou antes, né? Mas evidentemente é isso, eles estão fazendo a população brasileira de trouxa. Tem gravação, assim, imagina só, se um deputado da base do PL, né, da base bolsonarista, da base da direita, qualquer partido, né, que não fosse alinhado ao governo do PT, tivesse um áudio dele pedindo dinheiro para os seus assessores com os mesmos moldes que o Janones pediu. O STF teria suspendido o mandado dele, mandado busca e apreensão nos gabinetes, pegou documento, pedido para se explicar, teria tido processo de cassação imediatamente, votado em 30 segundos, o TSE teria atuado e o cara teria pedido o mandato muito mais rapidamente do que, por exemplo, o pobre do Deltan Dallagnol acabou perdendo em poucos minutos lá no TSE. E no caso do Janones, não, aí o Boulos teria a bárbara coragem de dizer que nesse caso, uma entrevista que ele deu hoje, não era rachadinha, era uma vaquinha. E vaquinha não é rachadinha. Esse ser humano quer ser prefeito da maior cidade da América Latina. Aos paulistanos, 2 palavras: boa sorte. Saiu agora reação de Lula à morte do presidente do Irã. Lula lamenta a morte de presidente do Irã e diz: minhas condolências ao povo iraniano. Itamaraty também lamentou o ocorrido por nota nesta segunda-feira. No texto, o Ministério das Relações Exteriores afirma que o governo recebeu com consternação a notícia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta segunda-feira a morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi. Pelas redes sociais, Lula, que soube da notícia com pesar e desejou condolências aos familiares e ao povo iraniano. E diz: com pesar, soube da confirmação da morte do presidente iraniano, Ebrahim Raisi, e do seu chanceler, Hossein Ramin, e de todos os passageiros e tripulação, após a queda de seu helicóptero. Minhas condolências aos familiares de todas as vítimas, ao governo e ao povo iraniano. O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, morreu aos 63 anos, após a queda de um dos 3 helicópteros de seu comboio presidencial no domingo. A morte foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores iraniano, que confirmou que o chanceler Hossein Ramin também está entre as vítimas. O ultraconservador era presidente da República Islâmica desde junho de 2021.
sucedendo ao moderado Hassan Rouhani, após uma vitória que pôs todas as instituições políticas importantes do país sob o controle da chamada linha dura do regime. O helicóptero que transportava o presidente caiu em uma parte remota do país, de acordo com a mídia estatal iraniana, pondo em marcha uma grande operação de busca e resgate em meio ao mau tempo e neblina espessa. Mais cedo, a agência de notícias oficial IRNA havia afirmado que a aeronave havia feito um pouso forçado, mas posteriormente uma autoridade reconheceu à agência Reuters que a vida de Raisi estava em risco após a queda, em uma região de montanha perto da fronteira com Azerbaijão. Tudo indica que o mau tempo causou o acidente, que ocorre poucos dias depois de autoridades graduadas americanas e iranianas terem mantido conversações por meio de intermediários para tentar conter a ameaça de um conflito mais amplo no Oriente Médio. O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que acompanhava de perto os relatórios sobre o acidente, e a Casa Branca afirmou que o presidente Joe Biden foi informado. Acusado por muitos iranianos e ativistas de direitos humanos de ter um papel em execuções em massa de prisioneiros políticos nos anos de 1980, Raisi nasceu em 1960 em Mashhad, segunda maior cidade do Irã, na região Nordeste, e lar do santuário xiita mais sagrado do país, e perdeu o pai, que era clérigo, quando tinha apenas 5 anos.